Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Winkler, eu sou oceanógrafo, trabalho na IPAG há 38 anos, como pesquisador e extensionista. Eu hoje estou à disposição da Secretaria de Estado da Agricultura desde o ano de 2016, quando eu participei, junto com a Câmara Setorial da Pesca, de várias discussões relacionadas à tainha, e também em grupos de trabalho que definiram as cotas. Então, o meu amigo Marcelo, do IDP, fez um pedido aí para que eu pudesse fazer alguma gravaçãozinha, tentando explicar melhor todo esse processo, que realmente é bem complexo, até para ajudar em todas essas discussões acaloradas aí que teve no final de semana aí nos grupos de pesca. Bom, pessoal, eu espero aí poder ajudar aí. Vamos ver se vai dar certo aqui a minha apresentação e vamos seguir. Para a gente começar a conversar, é importante fazer um histórico aí da situação, né? Esse processo de discussão sobre a pesca da tainha, ele já vem de bastante tempo e tem a ver com a preocupação aí dos órgãos, né, de gestão e órgãos ambientais com relação a esse recurso, né? Então, a primeira, assim, fato relacionado a essa discussão, ele vem lá de 2007, onde foi feita uma reunião no CEPSUL, com pesquisadores, cientistas e também com representantes do setor produtivo para discutir a questão da sustentabilidade da pesca da tainha. Essa reunião resultou na publicação de uma instrução normativa, número 171, de 2008, famosa, e essa 171 começou limitando a frota de cerco traineira a 60 embarcações. Isso foi aplicado em 2009, 2010 e 2011. Em 2011, o Tribunal de Contas, ele solicitou que fosse iniciada a elaboração de um plano de gestão para a tainha. Isso não foi cumprido. Aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e que determinou a elaboração e execução de um plano de gestão da espécie até 2014. Então, houve a elaboração desse plano de gestão para o uso sustentável da tainha, Sudeste-Sul, e ele foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e o extinto Ministério da Pesca, né? E ele foi formalizado em 2015, e ele previa a redução da frota de cerco traineira em 20% em relação ao somatório de EB e número de embarcações, assim como da frota anilhada. Isso até que fosse elaboradas medidas de gestão para a tainha, né? Então, em 2018, houve uma revisão do plano de gestão, né, através dos grupos de trabalho, e também do CPG, que o CPG são os comitês permanentes de gestão, né, dos recursos pelágicos, e esse comitê previu uma nova forma de gestão da tainha, que seria através de cotas, tá? Então, em 2018, começou a ser feita a gestão por cotas, né? Até agora, 5 safras, né, que foram feitas com a gestão de cotas. A questão, ó, aqui o documento, né, o relatório, que eu depois vou disponibilizar no grupo, vocês lerem, vale a pena ler esse documento de 2007, tá? Tem os dados estatísticos e tal, e que foi o que baseou aí o início dessa questão, né? Questão de avaliação de estoque. O que é uma avaliação de estoque? A avaliação de estoque, ela define, né, ela é um instrumento que define a capacidade aí do estoque de ser capturado, né? Então, o que pode ser ou não retirado do ambiente. A questão de cotas, ela já vem sendo aplicada para outras espécies no nível de mundo, né? Por exemplo, o atum é uma espécie que trabalha com cotas, e a cota é dividida entre países. O próprio bacalhau, né? Então, aqui é dividido por vários países. Então, para que se seja feita essa definição de cotas, é preciso fazer um estudo de avaliação de estoque. Esse estudo de avaliação de estoque, que é o modelo que está sendo utilizado no Brasil, é feito a partir de dados pretéritos, ou seja, dados estatísticos de pesca, né? Então, são dados que envolvem a questão da captura e também do
do esforço de pesca, o quanto tempo os pescadores estão levando para capturar aquele recurso, o custo que eles têm para isso. Então, são pegas séries de dados, né, estatísticos, de várias entidades, por exemplo, em São Paulo, do Instituto de Pesca, Rio de Janeiro, Piperge, então, dados que da própria Univale no passado, aqui da indústria de pesca. Então, esses dados compõem, aí são colocados dentro do modelo matemático que define esses limites. A questão toda é que existe uma discussão, é que muitas informações que foram utilizadas não são a realidade, mas isso tem a ver com que as pessoas que reportaram essas informações reportaram, digamos assim, abaixo daquilo que era a realidade. Isso aí hoje trouxe esse reflexo. Então, por exemplo, foi comentado no grupo que, mas o pessoal, ele só declara a metade. Bom, se só declarou a metade, então, digamos que o que poderia ter dado aqui nesses estudos poderia ser muito mais. Mas só que essas informações, as oficiais que existem, a estatística que estão sendo utilizadas são os dados oficiais. Então, fica bem complicado, né? Então, essa avaliação de estoque define aí o rendimento mais sustentável, o limite biologicamente aceitável, que é o LBA, e o limite de captura anual. Nos primeiros anos foi utilizado o limite de captura anual, LCA, e depois passou para o limite biologicamente aceitável. Vamos pegar aqui como exemplo o 2020, porque ainda não foi liberado a avaliação de estoque de 2000, essa última que foi feita. Só para complementar aqui. Até agora foram feitas 3 avaliações de estoque. A primeira avaliação de estoque foi contratada pela ONG Oceana, não foi ela que fez. Ela contratou os pesquisadores da FURG e da Univale, que elaboraram a avaliação, como eu disse, em cima das bases de dados disponíveis. E depois foi feito pelo Ministério da Agricultura, SAP, que contratou a segunda, que é essa de 2020, e teve agora a última que foi feita para esse ano, né? Então, também, mas são pesquisadores que trabalham com isso, e eles são feitos através de editais de contratação, contratam as pessoas e eles disponibilizam o resultado, tá? Então, aqui, colocando aqui 2020, um exemplo, então foi o limite máximo sustentável, era 6.914 toneladas. E o rendimento, o LBA, que era o limite biologicamente aceitável, 5.974. E o LCA, limite de captura anual, é 4.481. Essa cor aqui indica que quanto mais para cima, maior o risco, né, de trazer problema para o estoque no futuro. Tá? Então, neste ano, essa última, a avaliação do estoque tem um pouco maior, 7.000 e alguma coisa. Tá? Importante, como é que se definiram as cotas? E por que foram feitas as cotas para essas duas frotas, cerco e anilhado? Bom, na época, quando foi feita a discussão, se definiu, tinha, né, na teoria, que as frotas que teriam maior capacidade de captura eram essas duas frotas, que elas vão atrás do peixe e teriam maior capacidade de captura do que as outras frotas, ou os outros tipos de apetrechos, né? Só que, e tem um outro fator, pelo número também de embarcações e os desembarques conhecidos, ficava mais fácil de monitorar e controlar essas cotas, né? Então, por isso que se definiu por essas duas modalidades, né? Então, os descontos que se utiliza para definir as cotas, eles são referentes à produção de tainha no estado do Rio Grande do Sul, descontos referentes à produção de tainha fora dos meses de safra, e o desconto referente às frotas não submetidas à gestão de cotas. Então, que aí entra emalhe liso, entra a raça de praia, e tarrafa e tudo mais. Então, tudo que não entra na safra da tainha, tá? Na cota, são as outras modalidades durante a safra que são descontados. Então, como é que se obtém esses dados? Na safra, né, existe o SIC-CIF, o pessoal que é obrigado a reportar, né, tem a questão das indústrias também, que também reportam, que estão para essas duas modalidades controladas. Já fora da safra, se definiu que utilizaria os dados do PMAP, né, que são os Projetos de Monitoramento da Atividade Pesqueira, que tem em Santa Catarina, Paraná
São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul não tem PMAP. E lá estava-se usando os dados da estatística que a FURG fazia, que foi até 2016, e depois se usou também os dados autodeclaratórios, que são obrigatórios dos pescadores para renovar a licença. E eles, isso aqui está desde 2004, eles são obrigados. Então, eles são obrigados a fazer essa informação aí nos relatórios de produção. Assim como o pessoal de arrasto de praia é obrigado a fazer relatório de produção também. Então, para vocês terem uma ideia, o que deu esse ano, aí, essa grande controvérsia, foi que, nos anos anteriores, o desconto utilizado do Rio Grande do Sul era feito baseado na média dos anos de captura até 2016, que eram dados de 12 a 16, dados que a FURG levantava. E, só que, como eu comentei antes, existe uma base de dados autodeclaratória dos produtores, que são obrigados a fazer nos relatórios. Essa base de dados, ela, se vocês olharem aqui esse gráfico, as colunas azuis, no ano de 2022 deu 4.761 toneladas no Rio Grande. O que acontece? Esses dados aqui autodeclaratórios nunca tinham sido utilizados na base de desconto do Rio Grande do Sul. E não foi discutido também junto com ninguém. Foi feito porque não teve reunião de CPG esse ano por causa da transição de governo aí. E o pessoal simplesmente utilizou também esses dados aqui para formar a média, tá, pessoal? É a média, não é o dado bruto, isso é importante. Então, foi utilizada a média de todos esses anos aqui para fazer o desconto do Rio Grande do Sul. Então, vocês têm uma ideia aqui, o Rio Grande do Sul, o monitoramento foi feito através aquele monitoramento da FURG, mais a produção declarada, autodeclarada, e que tirou-se uma média. Essa média deu 1.457 toneladas. Só que antes, nos anos anteriores, a média que se usava era 876 toneladas. Então, de 876 para 1.457 deu uma diferença, né? Mas é importante nós ver aqui, ó, olha os dados fora da safra, também média. Isso aqui fora da safra, principalmente em Santa Catarina. 2.923 toneladas, um valor bastante alto. Frotas não submetidas a cotas durante a safra, 1.134. Então, a somatória desses descontos deu 5.514. Então, é importante mencionar que não é um desconto de um ou outro, tá? Então, é a somatória desses descontos aqui. Como nós tínhamos um limite biologicamente aceitável de 5.900, se retirou, subtraiu o que eram os descontos aplicados e sobrou 460 toneladas. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Aí vem umas certas discussões que aconteceu no grupo e que é importante, né? Questão de reportar os dados reais ou não. Hoje, da forma como está o controle, as indústrias são obrigadas a reportar aquilo que ela compra, né? Então, existe uma fiscalização pesada em cima da indústria. Aí tem uma questão assim, ó, se uma determinada indústria compra tainha de alguém que não tem licença, mas ela joga em cima de uma outra frota, por exemplo, ela compra do próprio, de uma embarcação que não teve licença, mas ele joga como se fosse do arrasto de praia. Ou ele pega, joga no emalhe liso, ou seja, ele esquenta, esquenta para poder ele vender. Se ele fizer isso, no ano que vem, ele vai ser descontado, porque são as frotas não submetidas às cotas, esse valor vai aumentar aqui, entendeu? E que vai diminuir as cotas. Então, isso aí é uma questão bastante importante, porque se não for trabalhado realmente real, ou embarcações que ou não têm licença, ou terminou a cota, eles continuaram pescando, tudo isso vai refletir no desconto do ano que vem, que vai prejudicar aqueles que estão com licença. Então, é bem complexo isso, pessoal.